E esse camarada aqui é o vice de Donald Trump, DJ Vance. Ele é um recente católico convertido. Ele se converteu agora há pouco ao catolicismo. Esse outro pastor aqui, ele vai dizer que isso está acontecendo em todos os condatos, lá da América, e chamando o povo a revivamento. Ele fica impressionado porque líderes religiosos estão todos unidos nesse grande revivamento. Irmãos, há um movimento, na América. O que me impressiona mais, ele está dizendo ali, ele fala lá no vídeo, Flits, que eu não sei o que é Flits, pastores e outros líderes visitaram 95 condados e testemunharam o reavivamento acontecendo. Bom, você poderia pensar assim, o Adilson está inventando um monte de coisa aí, né? Não, eu estou mostrando documentos, que está falando da boca deles. Eles estão dizendo que está acontecendo um reavivamento em toda a América. Ellen White diz assim, antes do verdadeiro virá o falso. Lá na América, as igrejas vão se unir em falsos reavivamentos. Vão começar a pedir fogo, e o fogo vai descer. O interessante é que tem até profeta. É aí que o negócio começa a complicar ainda mais. Esse camarada aqui, 3 meses antes de Donald Trump sofrer o atentado, ele teve uma visão, ele diz, eu quero que você... Eu vi Trump se levantando e então eu vi um atentado. Essa é a visão que ele teve, 3 meses antes. A bala voou perto de sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi ele caindo de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente em chamas por Jesus, pelo que eu vi chegando. E então eu vi pessoas intercedendo por ele, eu vi ele vencendo a presidência por meio de grande. O Senhor me mostrou que isso ficaria claro no verão. Uma grande perseguição viria sobre ele. Ele não foi perseguido, tentando tirar a inegibilidade dele, pessoas tentando fazer com que ele não participasse das eleições. Coisas, mas haveria e seria um ponto final para isso, e as coisas começariam a se libertar em direção ao outono. E eu ouvi vencendo a eleição. Ele profetizou que ele vai vencer. E voltando, e então haverá um grande colapso na economia. Eu vi que eles tinham um grande colapso econômico. Você já sabe quantos bancos já fecharam nos Estados Unidos por causa de problema econômico? Exatamente depois do que esse cara falou aí. Que eu contei nas pesquisas que eu fiz, 10 bancos grandes se fecharam por problemas econômicos. Ele falou, eu vi crise econômica, eu vi Trump ser perseguido, eu vi ele levar uma bala que passou próximo à sua orelha, e eu vi ele vencendo as eleições. Profeta. Ele falou mais. Ele vai falar agora do reavivamento. Com a crise financeira do que eu vi chegando, e começou a se elevar acima das árvores, e eu vi o azul, e as coisas voltando, e os tempos verdes e bons voltando novamente. Mas o Senhor disse que seria um momento de uma temporada de um tremor, e seria um abalo para despertar o início. E aí seria basicamente o início do reavivamento. Não havia terminado com a América. Haveria um grande reavivamento, e não será tudo desgraça. Muito bem. Então temos um profeta que tudo o que ele está dizendo está acontecendo. E aí, como pode agora alguém em sã consciência dizer isso aí é um falso profeta? Ele diz, acontece. Ele está falando, as coisas estão sendo evidenciadas. E isso está formando um movimento e se consolidando. É Donald Trump e ele vai ganhar. Bom, falso reavivamento já está aí, já está acontecendo. Percebe? O 9º passo já foi dado. E a gente começa a ouvir agora o barulho dos carros. Lembra do 2º padrão? O 1º padrão é cercado a cidade, mas aí os exércitos são retirados, e aí no 2º cerco é o juízo. O 1º cerco já aconteceu na década de 1880. A Ellen White diz, vai acontecer outra vez. E a gente começa a ver agora os exércitos já se aproximando, tomando conta, irmãos, do povo de Deus. Nós estamos aonde nessa história? A Bíblia diz assim, com ela, com a Babilônia, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esse texto está dizendo que os líderes do mundo inteiro estarão em volta, voltando-se a seguir ao papado romano, tendo um objetivo só, de entregar a ele a autoridade e o poder que eles têm. E eles estão fazendo isso exatamente agora. Ela diz assim, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que não será possível antes produzir. Veja, o que ela está dizendo? Que na época que estavam pregando que uma lei dominical seria nos Estados Unidos um motivo para perseguir aqueles que fossem contrários, era absurdo lá.
Mas ela está dizendo assim, outra profecia, essa aqui é a número 10. Ela está dizendo, quando o domingo for amplamente agitado, então é o momento do povo de Deus começar a pregar. Por quê? Porque aí agora eles vão ver que realmente o negócio que eles estavam falando há tanto tempo está começando a acontecer. Então, primeiro passo, domingo amplamente agitado. Segundo, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de descanso papal, será uma advertência para nós. Primeiro passo, o domingo vai ser amplamente agitado. Segundo passo, a nação vai começar a pedir uma lei dominical. Esse é o segundo passo. E ela diz ainda, os dignatários da igreja e do Estado vão se unir. Para quê? Para todas as classes honrar o domingo. E é aqui o terceiro passo, terceira profecia aqui, desses textos. Governantes e legisladores vão ceder ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Então, o que nós temos de profecia aqui? O domingo amplamente agitado, estamos caminhando para o 13º, que é a lei dominical. Domingo amplamente agitado, Estados Unidos arroga o poder no decreto e dignatários se unem pelo domingo, para então os governantes e legisladores aceitarem a pressão e estabelecerem a lei dominical, ok?